Porta-Estandarte e Meteorologia, Contos para Adultos que Não Quiseram Ser Grandes, são os dois livros mais recentes da coleção Obras de Mário T. Cabral, foram apresentados em Angra do Heroísmo. Até meados deste ano, focámos-nos na publicação da sua obra poética, inédita, tendo terminado com um volume onde se compilam a maior parte dos poemas de Mário Cabral. É preciso que te lembres dos Passeios com o Teu Cão, que é uma excelente introdução à obra poética do autor, para quem não a conhece, e uma excelente prenda de Natal, fica assim, aqui a dica. Hoje apresentamos dois livros que marcam a passagem para a edição da obra em prosa, um romance e um livro de contos. O romance, O Porta-Estandarte, é um dos livros com maior peso na obra de meu padrinho, com décadas de maturação desde a data da sua criação. Por sua vez, o livro de contos, Meteorologia, Contos para Adultos que Não Quiseram Ser Grandes, constitui um volume de contos já em preparação pelo autor, ao qual agregamos 6 outros textos. São-lhes comum 2 pontos, pelo menos: o contexto cotidiano, geográfico e social onde o próprio autor residiu, e segundo, a observação crítica inerente a cada uma destas narrativas e associadas personagens. O escritor terceirense de São Mateus da Calheta, falecido aos 54 anos em 2017, deixou obra inédita por publicar. Em vida, apenas 6 livros foram dados à estampa. Depois da sua morte, outros 6 já chegaram à luz do dia. O Porta-Estandarte, com prefácio de Nuno Martins, e Meteorologia, com prefácio de Urbano Betancourt. De facto, na tese, uma altura que ele fala do conceito de porta-estandarte, que é na página 213, e eu reescrevi aqui no prefácio, que é, ele diz: culto é o ser transiente que atualiza o passado de acordo com a urgência do presente, levando para o futuro a herança posta a brilhar. É o porta-estandarte. Ou seja, a ideia de cultura é a ideia de que nós somos seres transientes, mas que estamos sempre influenciados por um passado que temos que atualizar no presente, mas sempre tentando levar para o futuro, ou seja, é esse passado que nos ajuda a projetar no futuro aquilo que nós queremos ser. E este é o conceito de porta-estandarte, a ideia de porta-estandarte como alguém que carrega essa herança do passado, mas que ajudará a transformar o futuro. E a Meteorologia, eu acho que é uma obra em que ele olha para o lado e olha para fora. E portanto são pequenas histórias, não é? Um livro de contos que acontece no mundo, acontece aqui, e acho que desse ponto de vista até é muito interessante, enquanto este trabalho conjunto também aqui com a Associação, com o apoio da Câmara, de levar o Mário não só às pessoas que o conheciam, e de facto nesse trabalho que fez junto de gerações de alunos ao longo de muitos anos, mas de tentar que tenha cada vez mais leitores e pessoas que o conheçam. Neste caso, a Meteorologia é uma obra muito interessante acho eu, para Angra e para a Ilha Terceira em geral, porque acontece aqui, acontece nestas ruas. As personagens são figuras daqui, mais ou menos verdadeiras, mais ou menos transformadas. Os lugares são estes, o imaginário é este, é a realidade cotidiana das pessoas que vão trabalhar todos os dias em Angra. E que traz os temas mais solenes do Mário, da filosofia e do cristianismo, e da poesia e da erudição clássica para o dia-a-dia. A edição póstuma é um trabalho que tem sido feito pela editora picuense Companhia das Ilhas, de Carlos Machado e Sara Santos, com quem o escritor tinha uma relação de proximidade. Companhia das Ilhas, quando começou a editar livros, exatamente em maio de 2012. Nesse ano, nesse mês, publicámos 6 pequenos livros, aqueles de formato pequenininho, com pontos de arame ou agravo. E o Mário Cabral foi, com o Tratados, que era um pequeno livro de poesia, inaugurou, no fundo, as edições da Companhia das Ilhas. Na altura não pensávamos que fosse uma coleção. Era um livro de poesia, na altura publicámos outros, poesia, teatro, prosa e tudo mais. Fomos mantendo a relação não só de amizade, mas de trabalho, digamos, com o Mário. E em 2016, eu aqui que eu estou confuso, porque não sei se foi 15, se foi 16, a memória está aqui a falhar, mas não é muito importante. Publicámos um romance, curiosamente, que tem a ação quase toda passada na Ilha do Pico, de que ele gostava também bastante, e com alguma relação de amizade connosco, que foi o Mistério da Casa Indeterminada.
Foi com o falecimento do escritor que surgiu a coleção Obras de Mário T. Cabral. Fizemos uma espécie de promessa, chamemos assim, não só a algum familiar, como também um grande grupo de pessoas daqui de Angra, em particular, ou que foram seus alunos, ou que foram seus amigos, e que disseram que eu tinha que prometer, isto foi na Praia da Vitória, curiosamente, que eu tinha que prometer que faríamos a publicação de tudo o que o Mário tinha deixado escrito. Nós deixámos passar, digamos, uma espécie de período de luto. Era aborrecido estar a incomodar os familiares depois de uma morte tão violentou tanto o íntimo de cada um, não é? Deixámos passar esse período e depois em 2021 começámos então a publicar, então sim, já esta coleção Mário Cabral, com um grafismo próprio, que é baseado fundamentalmente naquilo que ele pintou e desenhou em vida, porque o Mário, além de um grande escritor, um grande pensador, foi igualmente um homem da imagem, pintada, desenhada, esculpida, em muros até, em paredes de casa e tudo mais, e portanto esse grafismo fundamentalmente assenta em muita coisa do que ele deixou e que está ainda a ser trabalhado, recuperado, que há coisas em suportes difíceis de fotografar e tudo mais. Carlos Alberto Machado e o também escritor Alexandre Borges, com o apoio de Mariana Matos, sobrinha e afilhada de Mário Cabral, têm possibilitado a publicação do material. Eu e o Alexandre trabalhamos mais na leitura dos textos e na revisão dos textos, olhando para os originais, e em algum caso ou outro, por exemplo neste da meteorologia, que são contos, o Mário deixou muitas versões, mas ele tinha uma coisa organizativa muito engraçada, que é, todos os anos, sempre que podia, se não reescrevesse, pelo menos voltava a ler os textos, poemas, etc., e voltava a dar-lhes uma data. Portanto, há um poema, por exemplo, que começou em 1993, e depois há uma versão de 94, 95, por aí fora, até ele falecer. E aconteceu mesmo com os livros completos, ou com contos, ou com crónicas. Então esse é um trabalho que nós temos feito com a ajuda preciosa da Mariana Matos, a sua afilhada, porque ela tem o acesso direto ao espólio do Mário e, portanto, ela esse veículo para nós é super importante. Ela também lê os textos, naturalmente, e ocupa-se de fazer a escolha, em que eu também participo, mas ela é que é a principal criadora disso, das imagens, não é? Porque há imensos quadros espalhados em casas de amigos, coisas pintadas em suportes dificilmente fotografáveis, uma série de coisas. Desenhos que depois não têm leitura em livro, e este trabalho tem sido feito basicamente pela Mariana. O Livro dos Anjos é o primeiro dessa coleção póstuma. Foi lançado em 2021. Um ano depois foram 3 livros: Para Onde Vamos, Irmãs, As 4 Estações e É Preciso que Te Lembres dos Passeios com o Teu Cão. Até o final de 2023 sairão mais 2, Eu de Mim e A Ceia Grande, que fecham para já a publicação de inéditos do autor, mas há ainda mais trabalho pela frente. Ainda haverá alguma coisa que está entre o inédito e o édito. São coisas que ele publicou, outras que não estavam publicadas, misturadas, e eventualmente republicarmos nesta coleção, já com este tipo de grafismo, etc., algumas das coisas que ele deixou publicadas, quer na Companhia das Ilhas, quer noutras editoras. Sobrará eventualmente uma coisa de difícil reedição, que é a sua tese de doutoramento, que foi publicada na Imprensa Nacional Casa da Moeda, que é um volume super interessante, mas que há ali problemas de uma espécie de direitos de autor por parte da imprensa nacional, que é muito complicado gerir com eles. Mas seria acumular o cúmulo da coleção. Ele deixou algumas coisas inéditas, por razões muito pessoais. Só poderão ser publicadas daqui a um bom par de anos. Coisas que têm a ver com a sua vida pessoal, com a sua doença, com o falecimento, e que ficarão para um momento mais propício. Mário Cabral, escritor, professor, pintor, um homem multifacetado que deixou vasta obra inédita.